Eu já disse em outras ocasiões para os senhores e para as senhoras que Deus conta com todas as coisas que nos acontecem para nos salvar. E quando eu digo que Deus conta com todas as coisas para nos salvar, eu estou dizendo todas. Também aquelas que não estavam previstas. Também aquelas que não foram propriamente desejadas. E que se deram, e que se dão. Normalmente, como nos falta o critério da fé para avaliar a sucessão dos acontecimentos, temos uma dificuldade de adiantar e avançar na virtude da vida cristã, na perfeição da vida cristã, porque os acontecimentos não conseguem produzir o efeito para o qual Deus os enviou ou os permitiu. Normalmente, nossa primeira reação diante de coisas que não nos agradam é a de vitimização. Como não compreendemos, afinal, fizemos tudo para dar certo, investimos o que tínhamos de melhor, até rezamos, fizemos votos a Deus. Por um lado, apelamos para a nossa suposta justiça moral. Por outro, somos gente tão boa, tão honesta, tão bem conceituada. Não compreendemos o propósito divino quando o caminho não é propriamente mais aquele que estabelecemos para o curso da nossa vida. Nos vitimizamos, nos revoltamos. E aí aquilo que deveria servir para nos levar, para nos fazer adiantar e crescer na caridade divina, desprezando a nós mesmos, não logra, não consegue realizar o seu efeito. Nós, não, ainda mais hoje, não é? Ainda mais nos tempos modernos, com este falso misticismo espalhado por todos os cantos da igreja, infelizmente, por todas as partes, fica muito difícil para o fiel médio receber de bom grado os duros acontecimentos que provocam em nós qualquer forma de desconforto ou de dor. Embarcamos nesse erro de achar que Deus está com toda certeza e com toda a garantia agindo por meio de aparições, de milagres, de fenômenos extraordinários. Corremos atrás destas coisas. Mas que indiferença grande quando se trata de administrar estas ações de Deus, que vem na forma, que vem encoberta pelos acontecimentos de cada dia, de modo particular aqueles que não são lá muito conforme o nosso gosto. Não nos salvaremos sem eles, meus senhores e minhas senhoras.
Então, a primeira atitude de alguém que se dispõe como argila na mão do oleiro, porque isto é fácil rezar, é fácil cantar, é fácil poetizar, mas é difícil de viver. A primeira coisa é, diante de qualquer situação que nos atinja espiritualmente, moralmente ou fisicamente, é recordar o seguinte: que pelo grau da maldade engendrada em nós pelo pecado original, agravada pelos nossos pecados atuais, merecíamos que nos acontecesse coisa pior. A minha maldade merecia que me acontecesse coisa bem pior do que estas das quais reclamo. Vitimizar-se, sair por aí dizendo: mas eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? Porque as coisas acontecem. Essa é a pior saída, porque é a saída pela qual se vai para longe de Deus e dos desígnios dele, quando permitiu ou quis que aquilo se desse conosco. Qual é o nosso problema? Por que nos dói tanto? Por que sofremos tanto exteriormente? Os choques que os acontecimentos nos dão. Por quê? Porque sentimos muito pouco a malícia e a maldade do nosso pecado. Nos dói profundamente estas coisas que eu acabo de elencar aqui, porque não nos dói a nossa malícia. Quem conhece a sua maldade, e por isso os santos de verdade nunca admitiam ser santos, os perfeitos nunca admitiam nenhuma perfeição, os justos nunca admitiam nenhuma justiça. Reacionavam assim diante dos problemas, das dificuldades e dos trancos pelos quais passavam. Como reacionavam? Eu merecia coisa o quê? Pior. Eu merecia coisa pior. Quando não se sente e não se detesta a culpa interiormente, como se deve, quando não se sente a culpa,
o desânimo e a vitimização são sempre o primeiro recurso. A dúvida de Deus, por que isso, Deus? Onde o Senhor está, Deus? Mas, como vai dizer São Bernardo de Claraval, quando se tem consciência da culpa, se a sente e se a detesta interiormente como se deve, pouco ou nada sentirá cada um da pena exterior. Houve um tempo em que Absalão se revoltou contra o seu pai Davi e lhe fazia guerra. Uma guerra de ódio contra o seu pai. E numa campanha militar, Davi ia com os seus generais e alguém saiu do meio do povo, um tal de Semei, fazendo gozação de Davi. Jogando no rosto de Davi o que o filho dele, Absalão, dizia a respeito dele. E dá vergonha para o reino ter um filho da casa real revoltado contra o próprio pai. Então, um dos generais disse a Davi: o senhor quer que eu mate esse cão? O senhor quer que mate esse cão? E Davi disse: o que é isso que esse homem faz contra mim, ou diz contra mim, quando o meu próprio filho me faz guerra? Deixa para lá, deixa ele xingar, deixa ele dizer o que ele quiser. Eu tenho um filho fazendo guerra contra mim, querendo me matar. Deixa ele xingar o quanto ele quiser. Segundo o livro dos Reis, capítulo 16, verso 11. Evidentemente que era uma ofensa grave as coisas que aquele homem dizia, porque dizia contra o rei na presença do rei. Mas Davi tinha essa consciência, que bem merecia aqueles insultos e aquelas humilhações, por causa dos seus pecados. O grande santo do Antigo Testamento, Jó, diz coisa parecida quando afirma: entenderias que Deus te castiga menos do que merecem tuas maldades. Quem, depois de um exame detalhado, descobre que tem um tumor já adiantado, crescido, não vai se importar, uma vez que a sua vida corre risco, não vai se importar que o médico decida os procedimentos mais adequados para tratar e curar aquele tumor. Se sentimos, aqui é que está, se sentimos a nossa maldade,
Eu estou falando aqui praticamente do efeito de um milagre. Sentir a própria maldade. Imagina. Se sentimos nossa própria maldade, a enfermidade que o pecado causou em nossa alma, de bom grado receberíamos o cautério do trabalho e da mortificação com que Deus quer curar as feridas e livrar a nossa alma da podridão. O cautério era uma espécie de ferramenta antiga. Se usa isso ainda, doutora? Não, né? Usa. São Francisco foi cauterizado nos olhos. Um instrumento que era colocado no fogo, ficava incandescente e era aplicado na ferida. Sem anestesia, não tinha anestesia. O cautério. Mas nos falta esta que de todas as ciências é a mais importante. Por isso desperdiçamos as graças e os recursos que a providência divina nos envia, sobretudo através dos acontecimentos não muito agradáveis. Queremos ditar a Deus como Ele deve ser e fazer no nosso caso. Fica muito temperada e moderada a dor do açoite quando se reconhece a culpa. De São Gregório. Quando torcemos o nariz e logo somos tomados de mau humor e de má vontade diante de qualquer fato, isso não pode ser outra coisa a não ser que não conhecemos a malícia e a enfermidade das nossas culpas. Não sentimos a corrupção que temos e reagimos mal à ação purificadora de Deus, ao cautério purificador de Deus. O Espírito Santo faz o salmista dizer, cantar nas Escrituras Sagradas, Salmo 118, verso 71. Foi bom para mim que me tenhais humilhado. E agora sabemos por quê. Foi bom para mim que me tenhais humilhado. Vamos pegar uma metáfora que está na ordem do dia e que é o sofrimento de pais e de mães que veem seus filhos castigados pela polícia ou pela justiça nos presídios, porque antes privaram estes filhos do castigo que deveriam ter recebido.
não fizeram quando deviam fazer. Agora as autoridades policiais e judiciais fazem. A oração de Santo Agostinho a respeito do tema que estamos tratando, que é fundamental, olha aqui: ninguém pretenda qualquer coisa na vida cristã achando que é possível atropelar este capítulo. Não preciso disso. Um dia Nossa Senhora de Fátima, São Miguel vão aparecer para mim e é por aí que eu vou. Não vai coisa nenhuma, até porque Nossa Senhora e São Miguel não vão aparecer para você. Pode tirar o cavalinho da chuva. O que você precisa está aparecendo. Mas você não quer o quê? Ver. Castigue-me aqui, Deus, como Pai piedoso, para que não me castigue depois eternamente como juiz rigoroso. O que estes contratempos, o que estes desgostos temporários, o que estes sofrimentos passageiros trazem de bom? Nos preservam daqueles contragostos, sofrimentos e dores que durarão per omnia saecula saeculorum. Amém. Deus castiga agora no tempo, te pune agora no tempo, para não te castigar e não te punir na eternidade. Então, até quando permite apertos e dificuldades, Deus está provando que nos ama muito. Nós não entendemos, os modernos não entendem isso. Porque acham que só há amor onde há gosto, onde há deleite. Não entende este amor do cautério, do ferro em brasa, que encostando na ferida a cura. Não entende. Senhor, queimai e cortai aqui. Santo Agostinho. Senhor, queimai e cortai aqui, e não me perdoeis nada nesta vida. Não deixa passar nada, Deus. Pode pesar a tua mão em cima de mim, para que me perdoeis para sempre na vida futura. Pesa agora a tua mão sobre mim, para que depois ela seja leve e consoladora na vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.